Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viaja, um vídeo do quadro Histórias de Viagem barra Roteiros de Viagem barra Daily Vlogs. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre três cidadezinhas. E eu considero até que se você está vindo visitar o Canadá, elas não são cidades que eu indicaria. Mas caso você esteja, assim, visitar o Canadá por um curto período, né? Mas caso você esteja, por exemplo, como a gente falou no último vídeo sobre Ottawa e o Parque Ômega também, né? Caso você esteja fazendo Ottawa, Toronto, ou Toronto, Ottawa, né? Em algum momento na sua viagem, vale a pena tirar aí cerca de um dia e passar por essas três cidadezinhas, né? Eu consideraria chegar ali por volta da hora do almoço e sair no dia seguinte, logo após o almoço, para continuar a viagem, né? Elas ficam meio que na metade do caminho entre Ottawa e Toronto, um pouco mais para próximo de Ottawa, mas ainda assim no meio do caminho. E vocês já sabem, né? Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, deixa o like, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e indique para um amigo que você acha que precisa de um incentivinho para começar a viajar. E ainda mais, vocês sabem também, se você pretende viajar para fora do país, para países que não falam português ou espanhol, é legal ter um conhecimento básico de inglês. A gente tem uma parceria com o curso de inglês aqui no canal. O primeiro link na descrição é do curso. Um preço bacana e que rapidinho você consegue aprender o suficiente de inglês para fazer suas viagens tranquilamente e não passar perrengues, beleza? Então vamos lá para o vídeo agora. Então, as três cidades que eu estou mencionando nesse vídeo aqui hoje são Brockville, Kingston e Gananoque, né? Brockville é uma cidade pequena, com bastante área interior. Todas as três cidades são de interior, não são cidades muito grandes, né? Mas Brockville é bem interessante, tem os parques bonitos, né? Tem umas construções bonitas. E tem também um túnel abandonado que passava trem antigamente. Eles removeram os trilhos e planificaram o fundo dele, né? A parte do túnel é construída de tijolos, né? E a outra parte é escavada na pedra. E eles iluminaram esse túnel e as cores mudam, tem também sons lá dentro. É bem interessante, é um ponto turístico interessante. E na rua principal dessa cidadezinha aí, tem muitos restaurantes muito gostosinhos para comer e passar lá. É um clima bem legal da cidade. Então vale a pena ir para ver esse ponto aí, né? Os parques e também, né, o túnel. Também Kingston. Kingston é uma cidade tem muitos. Ela fica nas margens do Lago Ontário, né? Também, assim como Toronto, né? E ela tem muitas. É uma cidade universitária, tem muitas universidades por lá, né? Então tem muitos estudantes, são um clima de uma cidade universitária, né? E ela tem muitos parques nacionais também, né? E aí parques, reservas nacionais, onde você pode ver vida selvagem, as plantas originárias do Canadá, né? E animais. E vale a pena você também visitar. É uma cidade relativamente grande em que, pelo fato de ser universitária, tem muitos estudantes, né? E aí o grande highlight dessas três cidades seria Gananoque. Gananoque é onde sai o barco para a visitação das 1000 ilhas, né? As Thousand Islands, né?
E aí, a cidade também tem um cassino, que é muito legal. Inclusive, a gente, quando foi até lá, a gente descobriu que o cassino estava com rodízio de lagosta e uh, ribeye steak, né? Como é que chama? É o bife de costela, né? Sem o osso, assim. A parte que fica ao lado da costela, eles cortam junto rente ao osso e fazem só o bife, né? É muito gostosa essa carne. E minha esposa é fã de lagosta, então a gente foi lá. Era um preço fixo para você comer o quanto você quisesse dessas duas coisas no cassino. Os cassinos aqui sempre têm um preço bem ok para comidas, então as cidades que têm cassino é interessante e por essa razão também, né? Obviamente a única foto que eu tenho dentro do cassino é de um prato de comida, porque você não pode tirar foto da área das máquinas e onde tem pessoas jogando e etc. E aí o passeio das 1000 ilhas é um passeio muito interessante de fazer. Gananoque também, como Kingston, está na margem do Lago Ontário. E para quem não sabe, o Lago Ontário divide a província de Ontário no Canadá, né? Divide o Canadá. Não só a província de Ontário, desculpa, mas Ontário e também um pedaço de Quebec, dos Estados Unidos, né? Então, na metade do lago você tem para lá alguns estados dos Estados Unidos e do lado de cá as províncias, né? Ontário e Quebec. Então, ali bem na direção de Gananoque, se você atravessar o lago em linha reta, você vai dar no estado de Nova York, né? Que não é na cidade de Nova York, é no estado, né? A cidade de Nova York fica mais ao sul do estado de Nova York. Mas você atravessaria ali na divisa tranquilamente, né? Mais para frente eu vou falar, Niagara Falls também tem uma ponte, né, que passa por cima do Rio de Niagara, perto das cataratas, que também você vai dar no estado de Nova York, numa cidade chamada Buffalo, que é a terra do Buffalo Bills, que é um time de futebol americano de lá, em que a gente já foi, atravessou a fronteira para ir assistir jogo de futebol americano, porque os times do Canadá não participam, né, da liga da NFL, né, de futebol. Nos outros esportes, basquete, beisebol, futebol, né, normal com os pés, e no hockey participam, né. Enfim. E aí a gente, para esse passeio das 1000 ilhas, você tem duas opções, né, que eles realmente têm 1000 ilhas no lago ali, e eles visitam para mostrar, né, em volta das 1000 ilhas. Tem um passeio que é só no barco, né? E eles passam pelas 1000 ilhas e contornam a Ilha Coração, que é a ilha mais famosa, né? Dessas ilhas aí, por um motivo específico que eu vou dizer já já. E aí eles voltam para Gananoque, né? E o outro passeio, o barco para na ilha Coração e lá você anda um tempo lá, conhece, né? A Ilha Coração e depois volta. Para pegar essa segunda versão do passeio, é um passeio de 4 horas mais ou menos. O outro ele só faz a ida e volta, então ele é um passeio de 2 horinhas, né? O passeio de 4 horas você precisa de visto norte-americano, porque a Ilha Coração ela fica em terreno, né, dos Estados Unidos. Você precisa do visto dos Estados Unidos. Olha o erro aí, né? O Canadá também está na América do Norte, assim como o México e alguns outros países. Então, eles também são norte-americanos e o Canadá também. Você precisa do visto dos Estados Unidos para descer na ilha e você passa por
Quando você vai pegar esse barco, você tem fiscalização dos Estados Unidos já em Gananoque, que vão olhar seu passaporte. Assim que você chega na ilha e desce, você tem que entrar lá, eles te dão um carimbo de entrada, né? Tem uma taxa de $6 que você paga para entrar nos Estados Unidos, e eles te dão um papelzinho que quando você sair, você tem que enviar esse papelzinho por correio para lá, senão não é dada a baixa da saída. Então, quando você entra por terra firme ou por barco, né, sem ser vindo de outro país de forma aérea, você tem que pagar esses $6 desse papelzinho e eles te devolvem, né? Então, você precisa de ter o visto se você quiser pegar o passeio que desce na ilha, né? E o tempo todo dentro do barco, o capitão vai contando a história das ilhas, né? 1.000 ilhas, e tem ilha que cabe uma pessoa em pé e só. Tem uma moitinha de árvore só. Eles consideram uma, né? Foram contando todas possíveis para juntar 1.000 ilhas, né? Até as ilhotazinhas. E, por sinal, uma das curiosidades muito grandes é que uma hora a gente passa o tempo todo, a gente está hora em águas internacionais, hora em águas nacionais, né? No meu caso, que estou no Canadá. E aí o capitão menciona, né? Olha, tá vendo aquelas duas ilhas ali? Tem duas ilhas que elas estão, tipo, a uns 2 metros uma da outra. E aí eles construíram uma ponte entre elas, né? Disse, pô, essa aqui é a menor ponte entre dois países do mundo, né? É uma ponte que tem menos de 2 metros de comprimento e que liga uma ilha do lado canadense e uma ilha do lado estadunidense, dos Estados Unidos, né? E aí, quando você chega na Ilha Coração, é do lado dos Estados Unidos, e você ganha um carimbinho específico da Ilha Coração, né? Então, a Ilha Coração é o seguinte, ela tem um castelo nela. Esse castelo, ele foi construído por um milionário morador de Nova York, da cidade de Nova York, não só do estado, né? Eu tô colando aqui na Tora mesmo. Ele é famoso lá porque ele tem um dos maiores hotéis de Nova York, que chama Waldorf Astoria Hotel, né? O hotel Waldorf Astoria. E ele pediu para construir esse castelo nessa ilha como uma forma de demonstração do seu amor pela esposa dele, a Louise, né? E aí eles contam aqui, né, que isso foi construído no início dos anos de 1900, né, no início do século XX, porque eles já costumavam vir passar os verões pela região aqui, né, das Thousand Islands, e aí ele comprou essa ilha para construir esse castelo, né, e aí fala que levou cerca de 300 funcionários para construir todas as estruturas, né? Vocês vão vendo aí que o castelo tem o castelo principal. Eu não lembro se eu tirei foto, porque eles estavam reformando, tem uma piscina interna dentro desse castelo. E tem toda a memorabilia lá ainda, né? Todos os móveis lá dentro. Então, eu vou passando as fotos aí. Eu não falei o nome dele, né? Que é o George Boldett. Por isso que o castelo aí vocês vão ver que em alguns lugares tem o símbolo do coração, que é da Ilha do Coração, e o B de Boldett, né? Bold. E aí eles construíram, né? Tem uma ilha vizinha que é onde fica os barcos, né? E no castelo ali só para e a pessoa guarda o barco lá, depois vem com um botezinho pequeno, na época, né? Imagina. E aí, além do castelo, você tem um jardim estilo europeu, você tem
o farol, né, da ilha, você tem outras casas de máquinas, e você tem a entrada principal do castelo, né, entrada de visita, entrada marítima de visita. Não sei se pode falar marítima para lago, né? É que os lagos aqui são tão grandes que eles parecem mar, mas é um lago. Você não consegue ver a outra margem, nem nada. E ali, nesse castelo, tem essas coisas, né? Mas durante a construção do castelo ali, ele começou em 1900, como eu disse aí, em 1904 aconteceu que a Louise, né, a esposa do Bolt, ela morreu e, e o castelo ainda estava sendo construído. Ele mandou um telegrama para preparar a construção enfim, ele ficou depois até 1977 sem ninguém mexer com a construção não finalizada, né? E aí ficou meio abandonado e tal, e aí meio que ninguém queria ir lá, e, tipo, o pessoal só ia com caiaque, etc., e acabaram, né, vandalizando um pouco, enfim, descaracterizando. E aí eles acabaram passando, assim, né, para uma instituição governamental para cuidar do castelo, né, e transformar isso num ponto turístico, né. A história não é muito bonita, mas o castelo é um atrativo interessante de se ver, né. Vocês estão vendo aí as fotos, várias fotos do castelo. E, assim, como eu disse, o Canadá tem castelos em outros lugares, e como o Canadá é um país relativamente novo, né, eu diria que não é principal motivo de se vir ao Canadá para ver castelos, né? Eles têm um ar até muito mais moderno do que a época dos castelos mesmo, né? Que as pessoas moravam em castelo e não só apenas faziam isso por ser uma coisa chique, exótica, inusitada, né? Então, eu consideraria que, sim, se você estiver de passagem e quiser acrescentar um dia, é interessante esse passeio. Até porque é um carimbo que você só vai conseguir nessa ilha, né? É um carimbo de entrada nos Estados Unidos, mais da Ilha Coração. Então, de repente, vale a pena por isso. Mas, se você tem poucos dias para ficar no Canadá, eu consideraria não ir nessa parte, consideraria outras partes mais, beleza? Então, pelo vídeo de hoje, acredito que é isso. Esse é mais curtinho, mas eu gostaria de trazer isso aqui porque realmente eu mencionei isso no outro vídeo e o pessoal até pôs nos comentários que seria interessante conhecer um pouco mais essa história e ver fotos do lugar. Então, tá aí para quem interessar com mais esse ponto, né? E só para deixar claro aí, é durante o verão e o outono, até meados do outono que funciona esse passeio de barco. Começa ali para junho e termina em meados de outubro, ou esse passeio que leva até a ilha. Então, depois vocês dão uma conferida aí se interessar. É só ir no site lá, né, da Gananoque Thousand Islands Tour e achar lá os passeios, e pelo site mesmo você compra. Mas certifique-se que se você for descer na ilha e pegar o passeio mais longo, de repente é interessante que vocês tenham visto dos Estados Unidos. Vocês não conseguem fazer. E uma dica extra, é interessante que se vá. Ele tem 2 ou 3 saídas durante o dia. É interessante você pegar a última, porque você consegue pegar o pôr do sol ainda no castelo, se você for ali mais para o fim do verão, beleza? Então é isso aí pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like ou dislike, os comentários no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo e tchau.